agora, mas é isso. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite. Obrigado porque o Senhor é bom e a Tua graça e misericórdia duram para todo sempre. Pai, nós pedimos que o Senhor se revele a nós, que nosso coração esteja aberto para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, como o pastor Tarek disse, eu, desde que entrei na igreja, frequente célula. Eu não conheço outra realidade de igreja fora da visão celular. Na verdade, lá em Marília a gente fala que nós não somos uma igreja que tem células. Nós somos uma igreja que o nosso DNA passa pelas células. A célula é prioridade em tudo aquilo que a gente faz na igreja. Então nós organizamos grupos de discipulado, os cultos, as coisas que nós fazemos como igreja com prioridade na célula. A gente faz dessa maneira. Tem célula nas casas, tem célula nas escolas, mas a gente vive e respira disso. Existe um setor na igreja voltado só para os adolescentes. A gente tem um grupo de supervisores mais velhos. Hoje são 10 supervisores, contando comigo e com a minha esposa. Cada um com uma quantidade de células, e eles rodam durante a semana. E juntos, a gente tem avançado dessa maneira no reino de Deus. Aqui eu tenho certeza que as células também têm sido uma ferramenta poderosa da parte de Deus. Minha mensagem hoje é muito simples. E o objetivo da minha mensagem é a gente pensar a respeito daquilo que a gente faz. Porque como eu te disse, quando eu cheguei na igreja, a igreja já funcionava em célula. Eu não tenho muito tempo de convertido, eu tive um encontro com Jesus em 2018. Então eu não tenho nem 10 anos de conversão ainda. Mas desde que eu tive um encontro com Cristo, a igreja já rodava como célula. Isso vem desde lá de 2000. Você, às vezes, quando chegou aqui, a igreja já acontecia em célula também. Mas você já parou para pensar o porquê? O porquê dessa maneira? Por que você faz célula? Qual que é a intenção quando você lidera uma célula? Qual a intenção quando você se reúne com os seus amigos, com as pessoas que você conhece, para falar sobre a palavra de Deus? É interessante fazer esse exercício. Periodicamente você pensar o porquê você faz alguma coisa, qual o sentido daquilo que você faz. Porque senão, se a gente não toma cuidado, o tempo vai passando e as coisas que a gente faz vão entrando no modo automático. E quando a gente vai ver, a gente só faz as coisas, mas a gente se esquece do sentido que está por trás daquilo. O objetivo nessa noite é a gente se lembrar do sentido da nossa missão. Tempo atrás estava fazendo um culto e tem alguns quadros no multi. E um dos quadros a gente pensa sobre coisas que estão no hype. O quadro chama Vale o Hype. E aí na época estava estourado os brain rot de fruta. Então no Instagram dos moleques só aparecia coco, abacaxi, melão, abacate. Assustador. Mas eles assistiam. E aí a gente faz uma reflexão segundo a palavra de Deus. O que isso está contribuindo com a sua fé? O que isso está te acrescentando como um cristão? E a gente troca ideia a respeito. Conversou eu e um pastor de área de ensino. E a gente expôs e explicou para eles. Tem um menininho bem novo que vai no multi. O irmão dele é guitarrista. Ele deve ter uns 10 anos. Ele nem tem idade para estar no curso de adolescentes, mas ele gosta de estar lá. E ele vai vestido igual skatista. As pessoas elogiam ele. Então cada semana ele coloca uma roupa diferente. Esse tempo atrás do culto eu preguei vestido de Homem-Aranha. E aí não deu uma semana ele estava vestido de Homem-Aranha também. E agora todo culto ele vai com uma fantasia nova do Homem-Aranha. Já faz 3 sábados seguidos que ele está usando uma fantasia diferente. E aí eu lembro que eu ensinei para ele. A gente explicou. Ele chegou para mim e falou, entendi tudo. Aquele garoto foi para a escola durante a semana. Estava na aula. E aí a hora que acabou a aula, um amigo dele pegou o celular e apareceu um vídeo de fruta. E aquele menino gritou altão, não pode, isso que você está fazendo é pecado. Aí o moleque amigo dele assustou. E ele falou, o que você está falando, mano? Por que eu não posso ver isso aqui? Aí ele falou, porque o pastor da minha igreja falou que não pode. Se o pastor falou, não pode. Ele não sabia o porquê daquilo que ele estava falando. Ele sabia que não podia, mas ele não sabia o sentido do que ele estava dizendo. Por que a gente lidera a célula? Por que a gente faz isso aqui? Quando nós paramos para pensar, a explicação por trás das coisas que a gente faz, na maioria das vezes, tem mais importância e relevância do que aquilo que a gente faz propriamente dito. Por que você cultua? Você vem para a igreja de sexta-feira para quê? Para bater ponto? Às vezes para você encontrar com seus amigos? Ou porque você quer adorar a Deus? Porque você reconhece aquilo que Jesus fez na sua vida? A explicação mais simples daquilo que a gente faz é, cara, eu lidero célula porque eu entendo que Jesus me encontrou. Eu entendo que Jesus mudou minha vida. E agora
como parte da vida cristã, eu vou fazer isso aqui, eu vou começar a liderar a célula. E a sua resposta em si não está errada, mas ela é mais profunda que isso. Por isso, nessa noite, eu quero olhar para a vida de um personagem bíblico que vai nos lembrar do sentido da nossa missão. Presta atenção em mim. Mostraram um vídeo da conferência agora. A conferência foi mês passado. O tema da nossa conferência era a vida que faz sentido. A gente pregou uma série de mensagens sobre como Jesus muda o sentido das coisas depois que nós temos um encontro com Ele. Tem um texto na palavra de Deus, João capítulo 4, não é o foco da nossa mensagem, não precisa abrir. A Bíblia nos conta a história da mulher samaritana. Jesus tem um encontro com a mulher samaritana, você conhece o texto. A mulher estava pegando água em um horário que não era normal, porque aquela mulher era recusada pela sociedade. Aquela mulher já tinha tido 5 maridos, e o homem que ela estava casada não era o marido dela. Mas aquele encontro mostra que aquela mulher tinha um anseio por algo. Quando ela vai conversar com Jesus, ela mostra que existia uma sede dentro dela. Jesus tem um encontro com aquela mulher recebe a verdade, e ela sai anunciando para a sua cidade aquilo que ela tinha recebido. Presta atenção. O encontro com Jesus deu um sentido para a vida daquela mulher, mas não só isso. Aquela mulher saiu daquele lugar restaurada e com uma missão para cumprir. Quantos aqui foram encontrados por Jesus? Amém. Quando você é encontrado por Jesus, além de Jesus mudar o sentido da sua vida, Ele te dá um sentido que você deve viver. E como é maravilhoso quando nós comparamos o texto dessa mulher com o contexto da nossa célula. Às vezes você nunca se atentou a isso, mas na sua célula chegam pessoas que não tiveram encontro com Jesus. Pessoas das maneiras mais diversas. O Mateus se converteu na célula de casa. Quando o Mateus chegou em casa, ele estava afastado da igreja. Ele tinha frequentado a igreja quando era mais novo, porque a mãe dele obrigava ele a ir, mas ele estava afastado. Ele frequentava uma célula que acontecia às 11 horas da noite, uma célula de universitários na casa dos meus pais. E foi lá que ele teve um encontro com Jesus. E Jesus mudou o sentido da vida dele. Mas pensa comigo. Se você voltar um capítulo da sua Bíblia, João capítulo 3, conta a história de Jesus se encontrando com Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei, um fariseu, alguém de posição alta na sociedade. E Jesus tem um encontro com aquele homem, e é um encontro meio às escondidas ali, um pouco estranho. Um capítulo depois, Jesus está conversando com uma mulher samaritana, o que não era nem um pouco comum, uma mulher adúltera. Mas existia algo em comum entre Nicodemos e a mulher samaritana. Os dois precisavam da graça de Deus. As pessoas que chegam na sua casa, as pessoas que chegam na sua escola para participar da sua célula, precisam ser alvo do amor de Jesus. Da mesma maneira, quando Jesus encontra essas pessoas, Jesus dá um sentido novo para a vida delas. E Jesus não traz apenas a alegria de volta. Jesus não restaura apenas a felicidade daquela mulher, mas Jesus muda o sentido de todas as coisas e dá um sentido para a missão dela. Aquela mulher sai daquele lugar para anunciar aquilo que ela tinha recebido para toda a sua cidade. Na nossa célula é a mesma coisa. Chegam pessoas que estão quebradas, pessoas que estão destruídas, mas que carecem de um encontro com Jesus. E à medida que Jesus vai encontrando essas pessoas, Jesus vai restaurando todas as coisas, transformando todas as coisas. E essas pessoas saem da nossa célula com um sentido e um propósito, uma missão que Jesus nos confiou. Porque nós fazemos aquilo que fazemos. Em parte porque a gente entende aquilo que Jesus fez por nós, e essa é a parte principal. Mas nós precisamos pensar qual o sentido da missão de Jesus para a nossa vida. Porque Jesus me colocou onde eu estou. De que maneira eu posso ser usado por Deus no lugar em que Deus me colocou? Como eu te disse, eu tenho 24 anos. No começo do ministério eu não trabalhava na igreja. Eu liderava o ministério e eu trabalhava no banco. Trabalhei muitos anos no banco. E aí uns 2 anos atrás eu saí, trabalho na igreja. Eu também ajudo meus pais têm uma clínica, eu administro a clínica deles, então eu faço as duas coisas. E eu lembro quando eu saí do banco, meus avós ainda não são convertidos. Eu fui na casa do meu avô, e eu estava conversando com ele, e foi uma das poucas vezes que meu avô deu liberdade para eu começar a falar a respeito do evangelho com ele. E ele me perguntou várias coisas, ele estava assistindo uma série, e para ele aquilo que estava exposto na série era a realidade da Bíblia.
E a gente começou a conversar, eu fui corrigindo algumas coisas, e era engraçado, porque ele falava, Pedro, mas você está me falando que está errado, porque na série ensina de outro jeito. Eu falo, vô, mas a Bíblia está certa, a série está errada. E aí a gente foi conversando, e ele veio para mim e falou, olha, agora que você saiu do banco, o que você vai fazer da vida? Eu falei, vô, eu vou ser pastor. Eu recebi uma outra proposta de emprego, mas eu tenho orado há um tempo, tenho conversado com o pastor Domingos, eu entendo de Deus que é a hora de ir viver de maneira integral no ministério, de trabalhar na igreja, de fazer as coisas, e não necessariamente o exercício do ministério precisa ser feito de forma integral. Mas naquela conversa com ele, eu entendi aonde meu avô queria chegar. Ele veio para mim e falou, Pedro, você é um menino inteligente, é novo, por que você não faz o seguinte? Vive sua vida, trabalha em outro lugar, ganha dinheiro, depois quando você estiver velho, perto de aposentar, você vai trabalhar na igreja e vai ser pastor. Eu virei para meu avô e falei, vô, eu posso ter muita fama, ganhar muito dinheiro, mas se aquilo que eu estiver fazendo estiver fora da vontade de Deus, eu eternamente vou ser infeliz. A nossa vida não tem sentido se nós não estivermos no centro da missão que Deus tem para nós. Quando nós somos encontrados por Jesus, Jesus começa a dar um novo significado para todas as coisas. Isso passa por uma mudança na maneira que nós nos comportamos. Meus irmãos, que privilégio é fazer parte do avanço do reino de Deus através das células. Que privilégio é você estar numa célula e você ver alguém entregando a vida para Jesus. Você vê a pessoa tendo a vida dela transformada, você vê realidades sendo mudadas, coisas acontecendo. Que privilégio é poder fazer parte da missão de Deus na cidade de Curitiba. Que privilégio é você olhar para tudo isso, e o sentimento que precisa tomar o nosso coração é, isso faz sentido. Mas não faz sentido porque você sabe aquilo que está fazendo, no sentido de ser bom naquilo. Faz sentido porque é a missão que Jesus tem para você. Faz sentido porque você compreendeu aquilo que Jesus fez na sua vida, e agora você replica na vida de outros. Existe um nível de consciência de missão que precisa tomar os nossos corações nesses dias. Nós não podemos simplesmente levar a nossa vida como se nada tivesse acontecendo. Nós não podemos viver de uma maneira indiferente. Eu falo isso para os adolescentes constantemente. Constante. Cada dia que eles passam na escola sem anunciar a verdade, pregar o evangelho, existe um amigo dele que está caminhando em passos largos para o inferno, e ele está simplesmente olhando para aquilo e às vezes ficando indiferente. Por quê? Porque não entendeu o sentido da missão. Eu poderia olhar para vários personagens da Bíblia, vários homens e mulheres diferentes que iriam nos ensinar a respeito. Mas tem um homem em específico que Deus tem falado muito ao meu coração esse ano. Abre sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 22, versículo 1. Josias tinha 8 anos quando começou a reinar, e reinou por 31 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Jedida, e era filha de Adaias, de Boscate. Josias fez o que era certo aos olhos do Senhor, e seguiu o exemplo do seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado, nem para o outro. Presta atenção nisso aqui. Josias foi constituído rei ainda criança. Tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. A Bíblia nos ensina que ele fez o que era reto perante o Senhor. Andou em todo o caminho de Davi. Cumpriu a missão de Deus para o seu tempo. Não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. Não há nenhuma nota negativa na vida e no reinado de Josias. Suas ações eram expressão de um caráter íntegro, de um testemunho irrepreensível, de uma vida ilibada. Para muitos, o seu reinado era como uma volta de Davi ao trono. Ao longo dos seus 31 anos, jamais se desviou dos caminhos de Deus. O seu coração era reto perante o Senhor. Josias foi o último rei piedoso de Judá, uma luz na escuridão. Josias foi um rei que compreendeu o sentido da missão que Deus tinha para ele. E naturalmente, quando a gente lê esse texto, a gente está falando sobre um rei. É normal que o nosso coração pense, Pedro, sendo rei, é fácil fazer a missão de Deus. Pedro, o Josias não precisa chegar na casa dele 6 horas para arrumar as coisas para a célula começar às 7, dar comida para as crianças. Pedro, o Josias não tem que estudar para a prova de matemática e no outro dia está fazendo a célula. Pedro, Josias era rei.
Ele sempre teve tudo à sua disposição. É fácil cumprir a missão de Deus em totalidade quando a gente está em uma posição que nos favorece. Josias nunca teve aula de física. Josias nunca precisou pagar um boleto. Como o pastor Tarek disse no dízimo, Josias nunca abriu a conta e tinha 15 reais. Josias nunca ligou para os seus pais e pediu um pix. Nunca. Então é natural que a gente pense que a posição favorecia ele cumprir a missão de Deus, mas não. Quando a gente olha para a vida de Josias, a gente vai ver que a realidade não era bem essa. Josias vem de uma família um tanto quanto complexa. A Bíblia nos ensina que ele era filho de Amon e neto de Manassés. Para muitos, Manassés foi um dos piores reis da história. Manassés nasceu num berço de ouro. Foi criado embaixo de princípios. O seu pai era um homem justo, mas Manassés não seguiu o exemplo do seu pai. Um dos reis mais idólatras. Manassés tinha um nível de idolatria tão grande que ele entrega o seu próprio filho em sacrifício. Manassés leva a nação a pecar contra o Senhor. Um homem ruim, mau e que não era justo diante dos olhos de Deus. Um homem que era exemplo de tudo aquilo que afastava o povo do Senhor. Diferente do seu pai, ele não seguiu o mesmo caminho, pelo contrário. Ele replicou tudo aquilo que era ruim. Os seus anos de reinado foram marcados por maldade, pecado e crueldade. Em uma coisa ele era bom. Ele criou o filho dele igualzinho ele. Quando o Amon nasce e ele assume o reinado, nos poucos anos que ele reinou, ele replicou tudo que o seu pai fez. Ele era tão ruim quanto seu pai. O ditado aqui, tal pai, tal filho, aplicava certinho. Um homem que insistia em prolongar a iniquidade, que insistia em estabelecer ídolos sobre o povo, fazia aquilo que não agradava o coração de Deus. Era um rei tão ruim que com 2 anos de reinado, os seus auxiliares conspiram contra ele e ele é assassinado. E aí é nesse contexto que o Josias nasce. Num contexto em que a sua família tinha estabelecido a idolatria sobre o povo. Josias morava em um lugar que aparentemente era tranquilo e mais fácil de executar a missão. Mas o contexto familiar de Josias não era nem um pouco bom. Muito pelo contrário, ele poderia simplesmente reproduzir o que seus pais tinham feito. Mas você pergunta, Pedro, da onde saiu a ideia de Josias de fazer diferente? Muitos acreditavam que a sua mãe tinha começado no princípio da sua vida a colocar os princípios da palavra no coração de Josias. Mas uma coisa é certa, Josias teve que tomar uma decisão, teve que entender qual que era o sentido da missão que Deus tinha para a vida dele e escolher fazer a diferença na posição em que ele estava. Josias é descrito como um rei justo, alguém que foi bom aos olhos de Deus. Meus irmãos, quantas desculpas nós achamos para não cumprir a missão que Deus tem para a nossa vida? Eu lidero adolescente, eu converso com adolescente toda semana, e quantas vezes eu ouço, Pedro, mas você não sabe de onde eu venho, você não sabe o que eu passei, você não sabe como foi minha vida. Josias nos ensina algo muito valioso: a sua origem não determina a missão que Deus tem para você. A sua origem não determina aquilo que Deus te chama para fazer. Pelo contrário, nós somos fã de nos apegar às coisas à nossa volta. Ficar às vezes olhando para as feridas, as coisas que nós passamos, as nossas origens. Mas eu quero te lembrar de algo: eu realmente não sei de onde você veio, eu não sei tudo aquilo que você passou, mas eu sei aquilo que a palavra de Deus nos diz. Salmo 113, versículo 5: quem se compara ao Senhor nosso Deus, entronizado nas alturas, ele se inclina para ver o que acontece nos céus e na terra, levanta do pó o necessitado e ergue do lixo o pobre, coloca-os entre príncipes e entre príncipes do seu povo. Deus não olha para você pelos olhos humanos. A missão de Jesus para nós não leva em consideração a sua origem, mas diz respeito ao Deus que nos chamou. A missão de Jesus aponta diretamente para Ele. A gente vem de um contexto de ministério que 70% dos nossos adolescentes não têm os pais na igreja. O Multi é um ministério de adolescentes que os pais não frequentam o culto. Não são adolescentes que os pais vão na igreja de domingo e levam os adolescentes no culto de sábado, não. Os pais não frequentam, os pais não participam. Quando a gente vai fazer reunião de pais, o número de pais que participam é baixo, porque são adolescentes que não têm pais que frequentam a igreja. Começo do ano passado, o pastor foi lançar o Ministério de Homens da Igreja, e ele trouxe um estudo do Instituto Barna. E o estudo fala que
quando um homem da casa se converte, a chance da família acompanhar ele é de 93%. Quando a mulher se converte, a chance cai já, e ela vai para 17%. Quando um adolescente se converte, a chance dos seus pais acompanharem ele na igreja é de 3%. E quando o pastor apresentou isso, eu lembro que eu reuni nossa equipe, eu comecei a falar a respeito, e aquilo começou a incomodar meu coração. No Brasil, esses dados são um pouco diferentes, mas a realidade é semelhante. E aí a gente começou a orar a respeito disso, nesse sentido. E a gente começou a orar que Deus mudasse essa realidade. Deixa eu te dizer algo. Nos últimos batismos, pelo menos nos últimos 6 ou 7 batismos da igreja, todos nós tivemos pelo menos 3 ou 4 casais de pais sendo batizados pelos filhos. Deus tem mudado a realidade daquilo que a gente tem vivido em Marília. Por quê? Esses adolescentes entendem que o sentido da missão dele não diz respeito à origem, mas diz respeito ao Deus que chamou. Eles não se apegam à família que vieram. Tem uma menina, minha irmã gosta muito de falar, ela é muito falante. Ela é um pouco mais nova que eu, tem 19 anos, está na faculdade agora. Minha irmã na época de escola, ela era boa de levar as amigas para a igreja. Boa, com força. Ela não tinha problema de trocar ideia, ela falava muito. E aí ela levou uma amiga dela para a igreja. Menina tímida. Você perguntava o nome dela, ela não sabia dar boa noite. Travada. E essa menina começou a frequentar a célula na casa dos meus pais. Começou a frequentar a igreja, teve um encontro com Jesus e se converteu. Essa menina, quando começou a ir na igreja, a mãe era desviada. A mãe já acompanhou logo de cara. Só que tinha um problema. O pai dessa menina, quando ela chegou na igreja, traía a esposa e era alcoólatra. Essa foi a realidade que a menina chegou. E aquilo que mais doía no coração dela era ver a situação que a casa dela estava passando. E aí eu lembro que ela já tinha um tempo de frequentar a célula, a gente começou a falar com ela, olha, Deus está te chamando para outro lugar. Deus tem uma missão para você, por que você não começa uma célula na sua casa? Às vezes você é tímido e não quer liderar ainda, a gente coloca alguém para liderar, você vai aprendendo. E ela, não, mas sabe o que é? Tem meu pai, e meu pai odeia que eu vá na igreja. Meu pai toda semana bebe. Eu falei, então vamos orar para isso mudar. E eu comecei a orar junto com a menina. A gente orava toda semana no final do culto, reunia eu, minha irmã e ela, e a gente orava. E aí eu lembro que um dia ela tomou coragem e ela falou com o pai dela, pai, eu quero abrir uma célula em casa. E o Espírito já estava agindo no coração daquele homem, e ele falou, tá bem, pode abrir. E ela chegou para o pai e falou, pai, mas é o seguinte, o dia que tiver célula em casa, o senhor não pode beber. E aí o pai olhou para aquilo e falou, tá bom, eu aceito. Sabe o que aconteceu? A menina começou a célula em casa. Um mês que a célula começou, a vice-líder precisou sair. E a célula sobrou para ela. Esse pai ficava na sala ouvindo a célula toda semana. A menina pregando o evangelho e o pai ouvindo a célula. 2 meses de célula, toda quinta-feira o pai comprava pizza. Não tinha mais que levar lanche na célula, porque o pai comprava. 2 meses e meio, o pai pede para frequentar a primeira célula. 5 meses que a célula estava acontecendo na casa dela, a menina batiza o pai na igreja. Por quê? Porque ela entendeu o sentido da missão dela. Ela compreendeu que a missão não apontava para a origem dela. Meu irmão, a missão de Jesus não diz respeito a nós. Eu vivi isso. Quando eu me converti, eu não tinha o menor relacionamento com Deus. Não tinha contato nenhum com a igreja. Eu lembro que quando eu tive um encontro com Jesus, eu nunca lembro se é 15 ou 16 anos, mas era nessa idade. E eu fui para a igreja. Eu estudava num colégio católico em Marília, chama Sagrado Coração. E aí, é uma escola particular. Eu comecei a ir para a igreja e tinha um professor meu de biologia que frequentava o culto de adolescentes, ele era crente. E aí ele contou para a diretora. Ele chegou para ela e falou, olha, sabe de uma coisa? O Pedro está frequentando o culto agora. E eu lembro que eu cheguei na sexta-feira no culto de adolescentes, eu olho na lateral, quem que está na igreja? A minha diretora. Você pode pensar, Pedro, glória a Deus, a sua diretora se converteu. Não, ela foi na igreja para ver se era verdade que eu estava indo. De tão absurdo que era. Ela foi frequentar a igreja porque ela queria saber se era verdade ou não. Anos depois eu estou aqui te contando essa história porque Jesus mudou minha vida. Porque eu entendi que o sentido da missão de Jesus não diz respeito à minha origem e ao meu passado, mas nós servimos a um Deus que não leva em consideração quem nós éramos. Ele lança os nossos pecados no mar do esquecimento e Ele muda a nossa história. A missão de Jesus não depende de nós.
A segunda coisa que a gente aprende com o rei Josias: a vida segue, e Josias segue servindo a Deus como um rei fiel. Josias tinha consciência da sua missão e dedica a sua vida em servir ao Senhor por todos os dias. Aos 16 anos, Josias começou a buscar ao Deus de Davi, e aos 20 anos ele iniciou as reformas religiosas, destruiu os ídolos e tentou acabar com o baalismo. 2 Reis 22:8, o sumo sacerdote Ilquias disse a Safã, secretário da corte: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã, que o leu. O livro da lei estava perdido dentro da casa do Senhor, porque se tornou sem importância para um povo rendido ao pecado. A casa que antes era de oração se tornou um lugar de idolatria, e a palavra de Deus era completamente desprezada, esquecida e abandonada. Josias leu, creu e obedeceu a palavra de Deus. Versículo 9, Safã voltou ao rei e relatou: os seus oficiais entregaram a prata recolhida no templo do Senhor aos trabalhadores e supervisores no templo. Safã também disse ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito no livro, rasgou as suas roupas. Josias rasga suas vestes em um sinal de arrependimento. Rasgar as vestes era um sinal de desespero, de aflição, de quebrantamento diante de Deus. Uma indicação externa de uma angústia que ele estava passando. Meu irmão, a segunda coisa que a gente aprende é que a nossa missão sempre precisa estar fundamentada na palavra de Deus. O fundamento daquilo que nós fazemos, o fundamento das nossas células, o fundamento daquilo que você faz para o Senhor, sempre está pautado na palavra de Deus. Nós não precisamos de algo novo para que alguém se converta na célula. Nós precisamos da Bíblia pregada por completo e da ação do Espírito no coração. É isso que nós precisamos. Está virando moda no Brasil, uma geração de pessoas da minha idade, principalmente, que tem pregado a palavra de Deus muito mais por aquilo que vai viralizar no Instagram do que por direção da parte de Deus. Pessoas que pregam um evangelho pela metade, aquilo que vai dar mais like. Eu conheço alguns pastores que estão bem viralizados no Instagram, que o sermão deles é escrito pensando no corte que eles vão fazer, que vai render boas visualizações. Misericórdia. Deus não nos chamou para ter seguidores e ser famosos. Deus nos chamou para pregar a palavra dele por completo. Deus nos chamou para pregar a verdade da maneira que ela é feita. Na nossa idade, é comum algumas coisas se tornarem relativas nas escolas. Então, boa parte das coisas hoje são relativizadas. Só que existem coisas que não tem problema discutir. Se a gente conversar sobre aquele croma, vocês vão me falar que ele é verde. Se eu falar para você que ele é azul, você vai achar que eu sou maluco. Outro pode falar que é preto, e a gente vai ficar discutindo sobre a cor do chroma key, não vai mudar nada. A gente pode passar a noite discutindo sobre a cor do chroma key, que não vai mudar em nada. O problema é quando princípios da palavra de Deus estão tentando se tornar relativo, e aí ensinam que o casamento não é mais da maneira que a Bíblia te ensina, ensinam que o relacionamento não é mais da maneira que a Bíblia te ensina, ensinam que a vida de santidade não é mais da maneira que a Bíblia te ensina. Princípios da palavra de Deus não foram feitos para ser relativo, mas a verdade de Deus é absoluta. Nada muda a palavra de Deus. Eu creio uma geração da igreja que se posiciona em um lugar de missão, em que nós não negociamos as verdades da palavra, mas nós acreditamos na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, sabendo que não existe espaço em branco para o livro que nós cremos, e não existe nada na Bíblia que precisa ser retirado. Para os pastores que falam que a Bíblia precisa ser atualizada, é uma mentira de Satanás e vai cair por terra em nome de Jesus, porque aquilo que precisa ser atualizado são os nossos pensamentos. À medida que nós vamos tendo prazer nas Escrituras, à medida que nós vamos lendo a palavra de Deus, as palavras vão penetrando o nosso coração e Jesus vai nos transformando. A palavra de Deus não foi feita para nos massagear, mas ela foi feita para nos moer, para que o padrão de Cristo seja gerado em nós. A verdade que liberta é a verdade da palavra de Deus. E o sentido da nossa missão está fundamentado nessa palavra. Nós não precisamos de um livro novo, nós precisamos da Bíblia pregada e exposta por completo. Ignorando aquilo que as pessoas pregam como falso, exortando com a verdade, ensinando que a Bíblia não pode ser recortada. Direto, vocês têm a school aqui.
Nós temos uma escola também, chama EBM, Escola Bíblica do Multi. É uma adaptação da EBD. 2 anos de teologia, é bem maneiro. Quantas vezes a gente está dando aula, eu, o pastor Ricardo, e os adolescentes chegam para a gente e falam: olha pastor, meu professor me ensinou isso na escola. Eu sei que está errado, mas eu não sei responder o certo. Eu posso gravar um áudio pro meu professor? Tem um professor de uma escola que eu não sei nem o nome dele, eu já estou num debate com ele há 3 meses. Eu não faço ideia quem ele é. Mas ele está querendo ensinar a Bíblia para os alunos da escola sem nunca ter tido contrato com a Bíblia. E aí o menino se revolta. Aí ele vai lá e grava um áudio. Aí ele mostra o áudio pro professor. Aí o professor grava um áudio de volta para mim. Aí eu respondo o áudio dele. E a gente está nessa há 3 meses. Eu creio que um desses áudios ele vai ter um encontro com Jesus e vai se converter. Meu irmão, a Bíblia nos ensina que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Aquilo que nós precisamos é viver embaixo da palavra. Quantas vezes eu ouço adolescente falando: Pedro, eu não sei qual que é a missão que Deus tem para a minha vida. Eu não ouço Deus falar comigo. E eu pergunto: quando foi a última vez que você leu a Bíblia, meu filho? Ah, sabe como é? Faz tempo que eu não leio. Meu irmão, não existe silêncio de Deus para crente com a Bíblia aberta. Não existe. A palavra de Deus é o Senhor Jesus falando conosco de Gênesis a Apocalipse. Cada palavra contida na Bíblia Sagrada é Jesus nos instruindo como nós devemos viver. E a Bíblia, quando pregada por completo, transforma os corações através da ação do Espírito. Tem um menino que serve comigo. Ele lidera diretamente assim o ministério, junto com o Mateus. É um menino diferente. Se eu trouxesse ele aqui, ele é engraçado assim, porque, enfim, um dia vocês vão conhecer ele. Não tem como explicar direito. Esse menino estudou comigo na escola. E ele era bem amigo meu. E logo que eu me converti, eu comecei a liderar a célula. Eu tinha poucos meses de convertido. Eu fui fazer uma viagem missionária com a igreja e eu voltei querendo liderar a célula. E eu comecei. Só que eu não sabia nada da Bíblia. Eu recebi o estudo da célula. Eu nunca tinha lido nem o Novo Testamento inteiro. Mas eu não sei por que milagre me passaram no TLC. E eu comecei a liderar a célula. E aí, eu estava liderando a célula e eu me dedicava para o estudo, fazia o estudo, escrevia. E eu chamei esse menino para ir na célula. Ele se dizia ateu. Qual que era a questão? Ele começou a conversar com a filha de um pastor. E aí, como ele queria ganhar a atenção do sogro, ele foi para a célula. Para falar: estou frequentando a igreja. Era o nível de igreja que ele conhecia. E aí esse menino, toda a célula estava lá, ele não faltava uma. Ele de bicicleta e moletom vermelho. Eu acho que ele só tinha o mesmo moletom, porque toda a célula era a mesma coisa. Podia estar 42 graus, ele estava de moletom vermelho. E aí ele estava frequentando a célula, participando das coisas. E eu lembro que ele ganhou uma Bíblia de presente. E ele pegou a Bíblia e ele falou: quer saber de uma coisa? Eu vou provar que eu estou certo e que Deus não existe. E ele começou a ler a Bíblia. Porque ele queria achar alguma coisa que não fizesse sentido. O problema é, eu era novo convertido. E aquele menino começou a ler a Bíblia. E as coisas que ele queria questionar, ao invés de questionar para o pastor, ele questionava para mim. E eu não sabia o que fazer. Eu fui buscar em Deus, eu falei: Deus, eu não tenho as respostas, mas foi o Senhor quem inspirou esses homens a escrever a Bíblia. Então o Senhor pode me dar a resposta. E aí todo final de célula ele sentava comigo e a gente ficava em casa até 00:30, 1h da manhã, conversando sobre a palavra de Deus. Menos de 2 meses de leitura da palavra, esse menino se converteu, teve um encontro com Jesus lendo a palavra. Por quê? Porque a base da nossa missão é a palavra de Deus. Aquilo que você precisa na célula não é reinventar a roda, é viver debaixo da palavra. Esse tempo atrás eu estava passando por um momento difícil no Multi. As células estagnaram, algumas coisas não estavam andando no culto. E Deus tinha dado uma visão para uma das pessoas do ministério. Ela via eu pregando e ela via como se fosse uma árvore crescendo. E essa árvore ia ganhando vários galhos. E à medida que a palavra era pregada, esses galhos iam se esticando e os adolescentes iam chegando através deles. E ela falava: olha Pedro, a estratégia que Deus está nos dando é que a palavra pregada aqui na igreja vai atrair e converter os corações. E eu lembro que eu estava em desespero. Eu estava vivendo dias difíceis assim, recém-casado. Eu estava conversando com Deus, a correria nova da casa. E tinha passado uma semana que eu tinha conseguido ler a Bíblia 3 dias só. Eu fiquei 4 dias sem ler a Bíblia. E eu desesperado, falando: Deus, o que eu faço? Como que a gente faz para voltar a crescer as células, voltar a crescer o ministério? E Deus falou: você caiu justamente onde Satanás queria, porque se eu te disse que a estratégia de crescimento era através da palavra, aonde você precisava estar debruçado era na palavra, e não desesperado buscando uma estratégia nova.
Meu irmão, o fundamento daquilo que a gente faz está na palavra de Deus. Em último lugar, o louvor pode subir. Poxa, eu tenho 3 minutos, eu vou correr. Vai dar certo. Vai dar certo, né, Tarek? Tá tudo bem. 2 Reis 23, 25. Nunca houve antes um rei como Josias, que se voltasse para o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todas as forças, e obedecesse a toda a lei de Moisés. E nunca mais houve um rei como ele. Josias desde novo compreendeu aquilo que devia mover os seus dias. Na posição mais alta, não se apegou à coroa que era de direito. Josias não abre mão do seu reinado, mas ele escolhe viver como todo rei sábio deveria fazer, submetido em cumprir e viver a vontade do Rei dos Reis. Josias pode não ser o rei que ganhou mais dinheiro, conquistou mais territórios ou teve mais fama, mas a coroa dele não estava presa aqui à terra. Josias entendeu o verdadeiro sentido da vida e se torna aquele que é lembrado como o rei que se voltou para o Senhor de todo o coração, alma e força. Josias termina sua vida aprovado, morre ainda novo, mas os seus feitos são lembrados por toda a história. Josias abriu mão de viver a sua vida a fim de encontrar a verdadeira vida. Não se apegou à sua origem, não deu valor às regalias do rei, pelo contrário, se humilhou diante de Deus, cumpriu a missão e manifestou o céu na terra. Eu termino a minha mensagem te perguntando aquilo que eu te disse no começo: por que nós fazemos aquilo que fazemos? A consciência de missão nos faz lembrar de uma coisa: o sentido da nossa vida está em viver para cumprir a missão do Rei Jesus. Você pode ganhar muito dinheiro, ser muito famoso, ter muitos seguidores, ganhar muitas coroas aqui na terra, mas se a sua vida não for vivida para cumprir a missão de Jesus, nada disso fez sentido. Nada disso é considerado. Que maravilhoso é fazer parte daquilo que Deus tem feito nos nossos dias. Que maravilhoso é a oportunidade que Deus nos dá de fazer parte da missão dele, através das células, através do evangelismo, através da vida da igreja, através do serviço e na missão que Deus tem para nós. Jesus te criou para algo único. Jesus tem planos para você. Jesus te criou com um propósito, te colocou no lugar certo e na hora certa para manifestar a vontade de Deus. A nossa vida só faz sentido nele. Você pode tentar de todas as maneiras buscar algo que te preencha, mas nós só somos plenamente satisfeitos nele quando estamos no centro da vontade de Deus. O chamado de Jesus para nós é abrir mão de tudo, para que nele nós possamos encontrar tudo. E isso faz com que todas as coisas façam sentido. Não viver apegado aqui e agora, não viver nem mesmo apegado à própria vida, mas abrir mão dela, porque nós compreendemos que o sentido verdadeiro está em viver nele. Essa é a mensagem da nossa vida. Essa é a mensagem da minha vida. Ano passado eu estava aqui. Como eu te disse, eu converso com o Tarek periodicamente. E ano passado eu queria ver como era o Wave. Que vocês podem não saber, mas vocês são famosos em Marília. Na gigantesca Marília, que quando o avião do Tarek foi decolar para voltar, eles atropelaram uma lebre e o Tarek teve que pegar um avião em outra cidade, porque Marília só tem um horário de voo. Na gigantesca Marília vocês são conhecidos. E eu saí de Marília ano passado para ver aquilo que vocês estavam vivendo aqui, porque eu queria voltar para minha cidade e contar o que Deus estava fazendo no meio dos adolescentes daqui. Presta atenção, Deus entregou algo único para vocês. Existe uma parte especial de Deus para vocês. Deus te colocou exatamente no lugar que você deveria estar, para manifestar a glória de Deus. Não desperdice as oportunidades que Deus está te dando. Vale a pena entregar a sua vida por inteiro para Jesus. Vale a pena abraçar a missão que Deus tem para você, se dedicar com todas as forças. Hoje à tarde a gente estava saindo da igreja, devia ser umas 4 horas. A gente foi lá na sala da intercessão, e os meninos e as meninas estavam lá chorando, cantando e buscando a Deus. Vale a pena. A vida que faz sentido
é a vida no centro da vontade de Deus. Não existe outro lugar. Vale a pena, no meio da correria, você que já é adulto, continuar com a sua casa aberta para receber uma célula. Vale a pena as crianças correndo em cima do seu sofá, sujando seu tapete. Afinal de contas, todas essas coisas são passageiras. Deus vai te dar dinheiro para comprar um tapete novo, um sofá novo, mas você está gerando algo naquele lugar que preço nenhum paga. Vidas sendo transformadas pelo poder de Jesus. Jesus nessa noite quer lembrar o seu coração do sentido da missão dele. Lembrar daquilo que Cristo te chamou para viver. Para aqueles que já estão vivendo no centro da vontade de Deus, Deus está te reafirmando que vale a pena. Que vale a pena continuar, porque a missão de Jesus é o propósito da nossa vida. Qualquer outra coisa que você estivesse fazendo, que estivesse fora do propósito de Deus para você, não faria sentido. Para aqueles que têm relutado com o chamado de Jesus, Jesus nessa noite está te afirmando, Ele te criou para algo único. Quero terminar lendo aquilo que Paulo nos diz. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 25. Todos competem nos jogos e se submetem a um treinamento rigoroso, para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que é eterna e incorruptível. Fique em pé no seu lugar. Esse é o nível de consciência de missão que Jesus espera de nós. Esse é o nível de consciência de missão que nos tira do comodismo. Esse é o sentido da missão que nos leva às ruas, às praças, às faculdades e escolas de Curitiba. Não é mais tempo de nós fazermos evento, de fazermos células e esperarem as pessoas chegarem até nós. Mas nós precisamos ir até elas, buscá-las uma a uma, trazendo para essa casa, para ter um encontro com Jesus. Essa é a missão da nossa vida, não só quando nós lançamos um olhar para a igreja local, mas quando nós olhamos para o corpo de Cristo. Afinal de contas, essa é a missão que foi plantada com lágrimas pelos nossos pais e pelos pais dos nossos pais, por todo o povo santo de Deus, que foi perseguido e morto por amor ao único Rei. Essa não é mais uma missão, essa é a missão do Rei Jesus. A missão que os apóstolos carregaram nos ossos e gritaram com o sangue. Foi por essa missão que Pedro, segundo a tradição, pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque não se considerava digno de morrer como o Senhor. Foi por essa missão que Paulo enfrentou açoites, prisões, naufrágios e calúnias, e ainda assim pôde escrever com lágrimas e fogo no peito: ai de mim se não pregar o Evangelho. Essa é a mesma missão que levou milhares de irmãos aos dentes dos leões no Coliseu, mas que fez com que morressem cantando, porque sabiam que estavam indo ao encontro do Cordeiro. Eles não tinham templos bonitos, som potente, nem redes sociais, mas tinham a chama da missão de Jesus queimando no seu coração. Foi essa missão que atravessou os séculos, rompeu impérios, incendiou corações, curou enfermos, liberou cativos, transportou famílias e nos alcançou. 2000 anos se passaram, governos caíram, impérios ruíram, filosofias morreram, mas a missão de Jesus permanece de pé. O mundo tentou calar essa missão com fogo, com espada, com vergonha e com mentira, mas ela ainda vive e arde em nossos corações. Foi isso que ao longo da história os nossos irmãos entenderam. Foi isso que os moravianos descobriram e fizeram com que eles rodassem uma vida de oração durante séculos. Foi esse sentido que fez com que John Hyde entregasse a sua vida e dia após dia ele pedisse: Senhor, me dá mais uma alma. Foi esse sentido que os nossos irmãos chineses entenderam, que quando a igreja foi fechada, eles foram para dentro da casa, porque eles sabiam que eles podiam viver sem liberdade, mas jamais viver sem Cristo. Foi essa missão que percorreu toda a história e hoje nos encontra. E o chamado de Jesus para nós é: onde estão aqueles que darão continuidade à missão de Jesus nas escolas, nas casas, no trabalho de Curitiba? Onde estão aqueles que estão dispostos a viver e morrer, entregar tudo o que tem por conta da missão? Porque o sentido verdadeiro da nossa vida está em viver para a glória de Deus. Se você está nesse lugar, você quer assumir o compromisso de viver por essa missão,
de se entregar por inteiro à missão de Jesus e viver uma vida que agrada o coração de Deus, eu quero te convidar a sair do seu lugar e vir aqui na frente. Nós queremos orar com você. Se você compreende que a missão de Jesus é a causa que causou a sua existência, o sentido para a sua vida, o sentido para os seus dias, nós queremos orar e abençoar a sua vida e declarar que você vai viver uma vida verdadeira somente aos pés de Jesus.